Oi, alunos, então nós vamos continuar aí com a semana 2, né? O nosso tema continua sendo América, né? Só que agora a gente vai falar um pouquinho sobre a América Latina e sobre o setor primário da América Latina. O que é o setor primário? É o setor primário da economia. A economia é dividida em três setores: setor primário, que são as atividades ligadas ao campo. Então a gente vai ter aí agricultura, pecuário, extrativismo. O setor secundário, que são as atividades ligadas à indústria, e o setor terciário, que é as atividades ligadas ao comércio e à prestação de serviço. Então, aqui a gente vai estar falando só do setor primário e da América Latina, né? Quais são os países da América Latina? Do México até a Argentina. Qualquer dúvida que vocês tiverem, volta no mapinha de cima aí da semana 1. Então, a América Latina, ela engloba o conjunto de países menos desenvolvidos do continente americano. São os países mais pobres, né? Quando a gente está falando aí de menos desenvolvidos, a gente vai ter aí os países como o Brasil, né? Que é um pouco mais desenvolvido, por exemplo, do que a Bolívia, do que a Guatemala, né? Então, vai ter essa diferença aí nesse desenvolvimento, mas são países menos desenvolvidos da América. Diferente dos países da América anglo-saxônica, que é os Estados Unidos e o Canadá. Então, as diferenças econômicas e sociais existentes entre duas porções estão relacionadas principalmente com as questões históricas, né? Como eu falei da primeira semana, vem lá da época da colonização, né? Quando os Estados Unidos e o Canadá, América anglo-saxônica, foi uma colônia de povoamento e os países da América Latina foram colônias de exploração. Então, a independência das nações latino-americanas ela aconteceram em grande parte no século XIX. Só no século XIX que os países da América Latina começaram a se tornar independentes, né, das metrópoles, dos países que colonizavam, né, a América Latina, os portugueses, os espanhóis. Então, só a partir do século XIX que eles começaram a ser independentes. Então, isso atrasou, né, a economia desses países, porque como eram países de exploração, né, até o século XIX, tudo que era produzido nesses países era enviado para as metrópoles. Então, qual foi a consequência disso? Né? Uma má distribuição de renda, de terras, uma dependência de capital, né, de dinheiro e tecnologia dos países ricos, né, sobretudo dos Estados Unidos. Uma grande dívida externa, inflação, além de precárias condições de vida de grande parte da população. Então, mesmo hoje a gente vê uma melhora na economia e na vida das pessoas dos países da América Latina, mas ainda tem ainda um percentual muito grande de pessoas vivendo em situação de pobreza. Em vários países da América Latina, grande parte da produção agropecuária, né, que é do setor primário, é voltado para exportação. Né? Eles produzem para vender para outros países, né? Isso são praticados, esse tipo de agricultura era praticada em intensas propriedades monocultoras. O que é monocultura? É quando produz um só tipo de cultura agrícola, né? Então produz só a soja, só a cana-de-açúcar, né? Essa cultura é voltada para exportação. Essa estrutura produtora ela é herança ainda dos tempos coloniais, né? Dos planteios, das grandes monocultoras, né? Daquelas fazendas produtoras de cana-de-açúcar, né? De exploração, de cultura da banana, por exemplo, né? Principalmente na América Central, que é destinado para exportação, né? E que usava a mão de obra escrava. Atualmente, países como Colômbia, Paraguai, Cuba, Guatemala continuam economicamente dependentes da exploração de produtos agropecuários, principalmente o café, o cacau, o cana-de-açúcar, banana, né? Em geral produzidos
produzidos com emprego de técnicas tradicionais, né? Sem uso de, de tratores, insumos, fertilizantes, né? Que a gente vê isso mais na agricultura moderna, né? Então, o investimento nessa, né, nessa mecanização, fertilização, drenagem, ele quase que não existe ou então ele é inexistente. Então, a produção ela acaba sendo menor, né, por não ter essa tecnologia. Entre outros países, como o Brasil, a Argentina, o México e o Chile, a gente já tem uma agricultura, né, mais moderna, né, com uma tecnologia mais sofisticada, com o uso intensivo de máquinas, né, o que vai aumentar aí a produtividade. A economia de muitos países da América, como a Bolívia, Jamaica, Equador e Venezuela, ainda depende da extração e exportação de minérios, né? A Bolívia, por exemplo, é a exploração do petróleo. Outros países aí é de prata, ainda é ouro, né? No entanto, apesar de possuir muitas jazidas em seus territórios, a maior parte desses países não tem tecnologia nem para pesquisa, para extração e para o beneficiamento desses recursos minerais, né? Então, eles são dependentes de empresas transnacionais. Quem faz essa extração nesses países aí, essa extração mineral, ainda são países mais desenvolvidos. Por exemplo, Estados Unidos e alguns países da Europa, né? Que tem essa tecnologia para beneficiar, né, esses recursos minerais. Então, gente, a aula de hoje, né? Agora vem as atividades aqui. Escreva A para as características da produção agropecuária dos países da América Latina e B para a América Anglo-Saxônica. Alta produtividade. Letra B, né? A América Anglo-Saxônica é que detém aí máquinas modernas, né? Uma agricultura moderna. Baixa produtividade, América Latina. Alto grau de mecanização e utilização de técnicas modernas, América Anglo-Saxônica. Letra B. Utilização de técnicas tradicionais. Letra A, América Latina. Predomínio da produção voltada para exportação, também é América Latina. A segunda questão, o gráfico abaixo mostra o crescimento acumulado entre 2008 e 2013 das principais economias da América Latina. Então, aqui está lá o PIB da América Latina. O que é o PIB? Está explicando aqui no quadrinho ao lado. Produto Interno Bruto, que é um indicador econômico que apresenta a soma de todos os bens e serviços produzidos em uma área geográfica, em um determinado período. Sendo assim, o PIB representa a dinâmica econômica do lugar, apontando o crescimento da economia. PIB, a gente ouve muito falar sobre o PIB. O PIB do Brasil cresceu. O PIB do Brasil não vai crescer tanto quanto esperado, né? Então, é tudo que o país produz durante um determinado período, geralmente durante um ano, trimestre, bimestre. Então, de acordo com essas informações, marque a alternativa incorreta. O PIB do Brasil foi menor que o PIB do México. Aí a gente tem que olhar aqui o Brasil e onde que está o México. O México está colorido aqui de o PIB do Brasil. Essa está certa, né? O PIB do Brasil, aliás, foi menor do que o PIB do México. Não, foi maior. De acordo com o gráfico, o Peru apresenta um PIB mais elevado que o do Brasil. Essa está certa. O Equador apresenta um PIB muito baixo em relação ao Brasil. O Equador, deixa eu ver a cor do Equador, vermelha, essa está errada. A Venezuela apresenta um PIB mais elevado que a Argentina. Venezuela, mais elevado que a Argentina. Essa está errada também. Aqui a alternativa está errada. Marque a alternativa correta, então, vai ser. Porque a única que está certa é a letra B, né? De acordo com o gráfico, o Peru apresenta um PIB mais elevado do que o Brasil.
Peru. Gente, essa questão aí tá errada. Marque a alternativa correta. Esse incorreto aí tá errado. Então, é a letra B que é a única que vai ser a correta. O número 3. Coloque V ou F nas alternativas abaixo. Os países da América Latina apresentam uma má distribuição de renda e de terras, dependência de capitais e tecnologia de países ricos, sobretudo dos Estados Unidos, dívida externa, inflação, além de precárias condições de vida de grande parcela da população. Então, essa é verdadeira. Essa é uma característica dos países da América Latina. Letra B. Grande parte da produção agropecuária dos países da América Latina é voltada para exportação e praticada em extensas propriedades monocultoras. Essa também está certa, letra B. Em países como Brasil, Argentina, México e Chile, a produção agropecuária de algumas regiões se caracteriza pelo uso intensivo de máquinas e sofisticada tecnologia. Olha aí. Brasil, Argentina, México e Chile. Em algumas regiões. Essa também é verdadeira. A economia de muitos países latino-americanos, como Bolívia, Jamaica, Equador e Venezuela, depende da produção industrial e do comércio. Essa é falsa. Sobre a número 4, né? Sobre a exploração de recursos minerais, na América é correto afirmar que os países da América Latina detêm tecnologia moderna para extração mineral? Não. Os países da América Latina são ricos em carvão e grandes exportadores de ouro? Também não, né? A América Latina quase que não tem carvão. Letra C. As leis sobre questões ambientais são mais rígidas na América Latina do que na América Anglo-Saxônica? Não. Letra D. A legislação ambiental tende a ser menos rigorosa na América Latina? Então, seria essa aí, né? A letra D que está correta. A número 5. Observe a tirinha. Oba, oba, plantando uma árvore nova, Chico. Essa aí é de quê? De goiaba, de jaca, de manga? Não, de esperança. Um dos mais sérios problemas ambientais é o desmatamento. Ele é responsável pelas alterações no clima, erosão do solo, desertificação e arenização. Então, relaciona esse problema à agropecuária da América Latina. Então, gente, aí é uma questão pessoal, né? Vocês vão fazer essa relação de como que a produção, como que a agropecuária está relacionada com o desmatamento. Aí vocês vão lembrar aí do desmatamento no Brasil, por exemplo, né? Que é um país da América Latina, da região aí da floresta amazônica, não só no Brasil, né? De o que está acontecendo? Como que está sendo esse desmatamento na floresta amazônica? Por que está acontecendo, né? É para atender o agronegócio, né? Para atender a agropecuária, a produção agropecuária. Então, gente, a aula de hoje fica por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando.